Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. De janeiro a agosto, quase 160 mil celulares foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. Muitas vezes, os criminosos fingem ser entregadores de comida por aplicativo para atacar as vítimas. O grupo de amigos espera a liberação para entrar no condomínio na zona sul da capital. Uma mulher segura o celular. Quando o portão é aberto, uma moto com 2 assaltantes encosta. O que está na garupa desce e pega o celular da vítima. As moças jogam as bolsas para dentro do prédio. O assaltante tem uma mochila de entrega nas costas. É um disfarce. Os criminosos usam esse tipo de estratégia para não chamar atenção. O objetivo, na maior parte das vezes, é roubar celulares. Na semana passada, 2 meninas de 11 e 14 anos foram assaltadas dessa forma. As amigas voltavam para a casa do pai de uma delas quando foram abordadas por um falso entregador. Nos 8 primeiros meses do ano, quase 160 mil celulares foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. A maior parte dos crimes desse tipo acontece em vias públicas, mas lugares onde as pessoas estão menos atentas também concentram um grande número de roubos e furtos de celulares, como os terminais de transportes públicos ou ainda em frente à casa da vítima. Quando Willer foi assaltado dentro do carro por 2 motoqueiros, o telefone nem estava visível. Não coloco ele no visor do carro, né? Eu coloco ele embaixo. Mas, de alguma forma, acho que eles suspeitaram. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que de janeiro a setembro, 337 pessoas foram presas e 4.900 celulares recuperados. Disse ainda que houve uma redução de 20% nas ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado. Este consultor em segurança recomenda usar o telefone o mínimo possível em locais públicos e ficar sempre atento. O que é assalto? Assalto é uma manobra militar com surpresa. O objetivo é surpreender. E aí a tendência, até quando eu surpreendo, a pessoa, o que aconteceu? De onde veio esse cara? Nisso ele pega e, vamos dizer, aproveita e sai correndo. Até eu entender, o que aconteceu? Mas essa pessoa, sabe, algum tempinho a pessoa está fugindo. Foi justamente por falta de atenção que Isabela ficou sem o celular. Ela estava com o fone de ouvido às 7 da manhã, saindo de uma estação do metrô, quando o telefone foi furtado da mochila dela. Foi um susto completo, era acabar de começar meu dia já tinha acabado ali também, né? Se eu tivesse talvez sem fone ou um pouco mais ligada com o meu celular, onde ele estava, não teria acontecido com certeza. Veja agora outras notícias desta segunda-feira. Diretoria da Fundação Saúde pede demissão depois de escândalo dos transplantes infectados no Rio de Janeiro. 9 pessoas morreram em acidente com van que levava atletas da equipe de remo do Rio Grande do Sul. Em recuperação depois de acidente doméstico, presidente Lula irá participar da reunião dos BRICS por videoconferência. Laudo indica que ex-integrante da banda One Direction usou cocaína e crack antes da queda. Veja como foi o primeiro voo comercial no aeroporto Salgado Filho depois de 5 meses fechado. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Em menos de um mês, o uso de drones pela Polícia Militar de São Paulo fez o número de roubos cair 40% na zona sul da cidade. O equipamento ajuda na busca por suspeitos. As imagens são de uma perseguição a suspeitos de tráfico de drogas. O acompanhamento é feito por um drone da Polícia Militar que monitora a fuga em meio à região de mata. Dos 6 suspeitos, 4 foram presos por PMs em motos. Eles recebiam as informações da equipe que estava com o drone. A gente normalmente trabalha no terreno do nosso inimigo, não é? Ele normalmente foge para um local de conhecimento dele, não é? E aí, com o drone, a gente equilibra e até traz certa vantagem para nós. A 60 metros de altura, as imagens ajudam na operação. Só na área do batalhão do Grajaú, na Zona Sul, os casos de roubo caíram 40% desde que o drone passou a ser usado em setembro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. A Polícia Militar de São Paulo usa drones desde 2019, mas em operações planejadas.
O que mudou agora é que a corporação está utilizando o equipamento em ocorrências rotineiras que chegam pela central. Como a aeronave possui sensor térmico, ela pode ser usada tanto durante o dia quanto à noite. 5 batalhões da PM já incorporaram o drone na rotina diária. Assim que a equipe chega ao local informado pela central, o drone decola para ajudar nas buscas. Que só pelo fato da aeronave remotamente pilotada estar sobrevoando uma região, os infratores percebem a presença da ferramenta e acabam inibindo a atuação delituosa. Toda a diretoria da Fundação Saúde, ligada ao governo do Rio de Janeiro e responsável pela contratação do laboratório envolvido no caso dos transplantes de órgãos infectados com HIV, pediu demissão. Um dos pacientes contaminados com o vírus foi internado em estado grave no Rio de Janeiro. O homem de 75 anos está internado no Centro de Terapia Intensiva do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na Fiocruz. Ele deu entrada no domingo após acionar a linha de emergência exclusiva para atendimento aos pacientes transplantados, que receberam órgãos infectados com HIV. O paciente recebeu em maio o fígado de um dos doadores que estava com o vírus. Hoje, a polícia ouviu o depoimento do filho e da acompanhante do idoso. Ao todo, 6 pacientes transplantados foram infectados. Depois do episódio, outras 286 amostras de doadores, que passaram por análise no laboratório, foram testadas novamente. Os resultados negativos foram confirmados. Ainda assim, eles vão passar por uma segunda bateria de exames. Diante da repercussão do caso, todos os diretores da Fundação Saúde, responsável pela contratação do laboratório, colocaram os cargos à disposição. A informação foi anunciada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que aceitou as demissões. Ele ainda vai definir os novos integrantes da instituição, que é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. Ontem, a polícia prendeu a coordenadora do laboratório, Adriana Vargas. Ela foi citada por um dos investigados como sendo a responsável por mudar o protocolo de análise dos testes, que deixou de ser diária e passou a ser semanal. A medida teria sido tomada para economizar dinheiro. A máquina usada nos exames foi apreendida. Na delegacia, Adriana negou as acusações. Ela negou, mas a polícia segue investigando e tem bastante fundamentos para contradizê-la. E o material que foi arrecadado na residência dela é importante. 3 computadores, 4 telefones. Pode ser que lá a gente encontre outros dados importantes para a investigação. 9 pessoas morreram num grave acidente envolvendo uma carreta e uma van na BR-376, na divisa do Paraná com Santa Catarina. A van transportava uma equipe de jovens remadores de Pelotas, no Rio Grande do Sul. 7 atletas, o treinador e o motorista da van não sobreviveram. O estado em que ficou a van impressiona. Foi isso que sobrou do veículo que transportava o time de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eles voltavam para casa depois de disputar uma competição que aconteceu no fim de semana em São Paulo. 7 atletas e o técnico e o motorista da van morreram na hora. Um atleta sobreviveu e está aguardando a chegada da mãe para receber alta do hospital de Joinville, em Santa Catarina. O inquérito policial já foi devidamente instaurado pela Polícia Civil, inicialmente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. No entanto, estamos tão somente na fase inicial das investigações. Uma série de diligências serão realizadas nos próximos dias para que a gente possa compreender a dinâmica do sinistro de trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta container carregada com autopeças bateu na traseira da van com os atletas em Guaratuba, no Paraná, ontem à noite. Com o impacto, a van colidiu em outro carro, rodou na pista e em seguida foi arrastada pelo caminhão que tombou sobre ela. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves. A gente teve que achar o guindaste para poder içar os veículos e para poder fazer o trabalho de resgate desses corpos intactos. Maxwell dirigiu o carro atingido no acidente. Não dava para enxergar nada, eu só senti o impacto. Quando deu o impacto, eu só pisei o pé no fundo do acelerador e consegui desengatar da van. E a van rodou atrás de mim, ela ia pegar em mim, na verdade, e ia jogar eu pro meio do mato junto com o caminhão. A rodovia ficou interditada por 15 horas e foi liberada no início da tarde de hoje.
A polícia ainda investiga se o caminhão que causou o acidente perdeu os freios antes de colidir contra a van. Todos os corpos já foram identificados aqui no Instituto Médico Legal de Curitiba. Todos os 9 corpos passaram todos por exame e esse exame foi concluído e agora a gente segue para a etapa de elaboração do laudo pericial. Um avião da Força Aérea Brasileira vai fazer o traslado dos corpos das 9 vítimas até Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. A pedido das famílias, um velório coletivo será realizado amanhã, no clube que os atletas representavam. A equipe do projeto Remar para o Futuro voltava de São Paulo com 7 medalhas, incluindo uma de ouro. Centro Português, 1º de dezembro, na primeira posição. Neste vídeo, 4 integrantes da equipe que haviam acabado de ser campeões brasileiros sub-19 aparecem numa entrevista. João Milgarejo, de 17 anos, único remador que sobreviveu ao acidente, dedicou a medalha para a família. O nome da minha mãe é Graciele e estou, assim, muito feliz por ter ganhado, porque isso daí vai vir para ela, essa vitória, para o meu pai que está lá em cima cuidando de mim agora. A tragédia matou 9 pessoas que estavam na van, 7 atletas, o técnico da equipe de remo e o motorista. O meu pai era um motorista extremamente dedicado, ele nunca dirigiu cansado nem nada. A pedido das famílias, o velório será coletivo e realizado no Centro Português 1º de dezembro, clube que os atletas representaram na competição. Um avião da Força Aérea Brasileira fará o traslado dos corpos do Paraná para o Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial por uma semana. Em uma rede social, o presidente Lula disse que não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A ex-esposa do técnico contou que o remo era tudo na vida dele e dos jovens. Ele se importava com o desenvolvimento dos jovens, então ele olhava para eles, para o que eles requeriam, tinha um contato próximo, franco, honesto. A semana começa com previsão de chuva para várias regiões do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber como é que fica o tempo nesta terça-feira. Oi, Lid, boa noite. Chance de temporais? Tem sim, Cris. Eles podem ocorrer entre os estados de Minas Gerais, Goiás e Tocantins e no extremo norte do país. Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. Os ventos úmidos continuam formando nuvens de chuva sobre grande parte do país. Em Curitiba, a previsão indica pancadas de chuva com raios e trovoadas à tarde. Faz até 27 graus. Em São Paulo, chove de forma passageira no fim do dia. Máxima de 28. Em Campo Grande, o sol volta e as temperaturas sobem até os 32. Hoje choveu bastante sobre vários municípios do Brasil. Nas imagens de satélite, chove neste momento em todos os pontos coloridos do mapa. Amanhã, uma nova frente fria espalha chuva sobre os estados da região sul. No interior do Nordeste, um sistema de alta pressão, que é essa circulação de ventos que giram no sentido anti-horário, inibe a formação de nuvens carregadas. No giro de temperaturas, faz até 31 graus em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Em Goiânia, chove a qualquer hora e as máximas não passam dos 29. Em Teresina, calor de 39 e até 32 em Rio Branco. Tempo Delivery. O Geraldo está de olho no tempo em Nova Ponte, Minas Gerais. Bem-vindo, Geraldo. Até quarta, previsão de céu nublado com chuva a qualquer hora. Na quinta, o sol volta. À tarde, as máximas ficam em torno dos 28, 29 graus. A Maria é de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Maria. Se prepare para uma semana instável. Na terça, pancadas com raios e trovoadas. A partir de quarta, a chuva é passageira no fim da tarde. Faz até 31 graus. Faça como eles e mande seu pedido pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Ainda hoje, equipe do Jornal da Record
embarca no primeiro voo comercial a pousar no aeroporto de Porto Alegre depois de 5 meses fechado. Detran São Paulo intensifica a fiscalização contra desmanche de veículos irregulares em todo o estado. Aqui na Rússia, a reunião do BRICS analisa a entrada de outros países no bloco, incluindo a Venezuela. O Brasil tem uma das tarifas de energia mais caras do mundo. Encargos, impostos acabam elevando a conta de luz e pesam no bolso do consumidor. E a energia é justamente uma das despesas básicas que mais impactam no orçamento das famílias. Não é mesmo, Patrícia Lages? Conta salgada, né? É bastante, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. Além do consumo, vamos ver quais itens elevam a tarifa. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, com dados da ANEEL, aponta que menos de 28% da conta de luz representam o consumo em si. Mais de 20% são os custos de transmissão e distribuição. E 44% são encargos e impostos, que, entre outras coisas, financiam políticas públicas como a tarifa social, em que pessoas de baixa renda pagam menos. Paty, como é que o consumidor pode tentar fazer frente a essa despesa que vai ficando cada vez mais alta? Tem que dar aquele jeitinho, né, Cris? Olha só, buscando algumas ações de eficiência. Por exemplo, as lâmpadas de LED consomem até 90% menos energia do que as incandescentes, aquelas antigas mais comuns. Investir na substituição das lâmpadas vale a pena. E na hora de trocar os equipamentos, é bom ficar de olho no selo Procel, que indica os aparelhos que consomem menos energia. A classificação varia da letra A até a letra G para os produtos mais eficientes, a letra A, e os menos eficientes, letra G. Assim você fica sabendo o que consome mais e o que consome menos. O uso do selo também tem levado as indústrias a produzir equipamentos mais econômicos. Alguns já contam com a classificação A+, com até 3 sinais de mais que indicam uma eficiência energética ainda maior. Optar por esses aparelhos pode representar uma boa economia no orçamento. Cris, Celso. É ficar de olho, né, Paty? Sempre. Obrigada. O presidente Lula sofreu uma queda no Palácio da Alvorada nesse final de semana e levou 3 pontos na cabeça. Por recomendação médica, ele cancelou a viagem para a Rússia. O presidente Lula se reuniu hoje no Palácio da Alvorada com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial, Celso Amorim. No sábado à tarde, Lula sofreu uma queda no banheiro da residência oficial e à noite deu entrada em um hospital particular de Brasília. Segundo o boletim médico, no ferimento houve uma combinação de um corte com uma contusão, que é um trauma abaixo da pele, o que também causou sangramento interno. A lesão ocorreu na região occipital, localizada na parte de trás do crânio, bem na base da cabeça. É uma região importante para a visão. No domingo, Lula retornou ao hospital para novos exames. Foi quando os médicos o orientaram a cancelar a viagem de avião para o encontro dos BRICS, na Rússia. Nos próximos dias deverá ser repetido alguns exames de imagem para o presidente ser liberado completamente. Mas, de novo, ele está bem, atividades normais, não impede de levar o dia a dia dele, desde que não viaje em longas distâncias. O presidente terá agenda de trabalho normal esta semana. O presidente em nenhum momento perdeu qualquer tipo de nível de consciência, desorientação. Ele mesmo que, ao cair, procurou fazer o contato com a equipe do Palácio para fazer as ações de primeiros cuidados. Nos bastidores do governo, a orientação é de que a delegação brasileira na Rússia seja contra a candidatura da Venezuela para o BRICS, grupo de países emergentes. O Brasil ainda não reconheceu Nicolás Maduro como vencedor para um novo mandato na Venezuela, porque as atas das eleições presidenciais não foram divulgadas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já está na Rússia para representar o presidente Lula no encontro do BRICS. É a primeira reunião desde a expansão do grupo, que agora conta com 9 países.
O governo russo reforçou a segurança em Kazan, cidade a quase 900 quilômetros da capital Moscou. A partir desta terça-feira, moradores e hóspedes de hotéis estão proibidos até mesmo de abrir as janelas. Uma forma de garantir a segurança das autoridades que vão circular pelas ruas. Aqui no hotel onde a equipe do Jornal da Record está hospedada, a gerência quis se certificar de que a determinação será cumprida por todos. E a ordem foi para que os funcionários arrancassem a alavanca da janela. A cúpula reúne, além dos países que dão nome ao BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora também os Emirados Árabes Unidos, o Irã, a Etiópia e o Egito. O fortalecimento de acordos comerciais, a criação de uma plataforma de pagamento para essas transações sem a dependência do dólar e a definição de critérios para a adesão de novos membros estarão nas discussões do encontro. As delegações aqui em Kazan lamentaram a ausência do presidente Lula e desejaram melhoras ao brasileiro. Lula já tinha encontros bilaterais confirmados com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping e do Irã, Massoud Pezeshkian. E agora fará uma participação por videoconferência. A reunião dos BRICS ocorre no momento em que a Rússia avança na Ucrânia e se aproxima de históricos adversários dos Estados Unidos, como o Irã, a China e a Coreia do Norte. Outros 30 países já declararam interesse em fazer parte do grupo. Em todos, o BRICS, com a expansão, é um processo em formação e os chefes de Estado vão discutir todos os temas que estão na agenda, que são os novos parceiros, as modalidades, os tempos, então é isso. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, chegou a Kazan e também participa do encontro como convidada. O senhor acha que a Venezuela tem chance, ministro, de fazer parte? Todos os países candidatos têm. A seguir, exame revela que cantor Liam Payne consumiu cocaína e crack antes de cair de sacada de hotel. Polícia prende israelenses suspeitos de espionagem para o Irã. Eleições 2024. Vamos ver como foi a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Paulo na última semana de campanha. No comitê de campanha, no centro da cidade, Ricardo Nunes, do MDB, teve um encontro com mulheres que ocupam posições de liderança em empresas e instituições e vereadoras eleitas. O candidato à reeleição disse que deve aumentar, em um segundo mandato, a participação feminina em cargos de gestão na prefeitura. Ricardo Nunes disse que o ajuste nas contas da prefeitura vai permitir a ampliação dos investimentos em várias áreas da administração, uma delas a saúde. O candidato prometeu facilitar o acesso das mulheres a serviços como a realização de exames. Um centro de exame da mulher em cada uma das regiões da cidade de São Paulo, que vai ser feito inclusive junto com o nosso Paulistão da Saúde. Isso é fundamental, trabalhar nos exames preventivos da mulher. É algo que a gente começou e vamos continuar desenvolvendo, que vai melhorar bastante a questão da saúde da mulher. Guilherme Boulos, do PSOL, reuniu a imprensa no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, para apresentar uma carta direcionada à população. Disse que o seu governo, caso seja eleito, vai ser de mudança e diálogo. E destacou compromissos que pretende cumprir nas áreas da saúde, do transporte público e da moradia popular. Boulos também definiu uma estratégia para se aproximar da população e conquistar votos a menos de uma semana para a eleição. Até sexta-feira, ele vai dormir na casa de eleitores em diferentes regiões da capital paulista. Essas pessoas foram pessoas que, quando a gente colocou a ideia, se voluntariaram, né? E para me receber nas suas casas, para conversar sobre a sua vida, sobre os seus problemas. Então, nessas regiões que nós vamos. Acredito firmemente na virada nessa última semana. O resultado do exame toxicológico feito no corpo de Liam Payne revelou que o cantor havia consumido drogas, como cocaína e crack. A informação foi divulgada pelo site americano TMZ. De acordo com a reportagem, o ex-integrante do grupo One Direction também teria usado metanfetamina e um coquetel de drogas sintéticas, conhecido como cocaína rosa. Liam morreu na última quarta-feira ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.
Pelo menos uma pessoa morreu durante as enchentes que atingem a Itália. Um trecho de uma rodovia cedeu e um carro caiu numa cratera. O motorista conseguiu escapar. Na província de Bolonha, os bombeiros precisaram de um helicóptero para resgatar um bebê de 3 meses. As equipes mantêm as operações de socorro. Mais de 1.000 pessoas tiveram que abandonar as casas por conta dos transbordamentos de rios no sul do país. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral. Nós voltamos logo em seguida com um mapeamento exclusivo das ocorrências de roubo de celular em 2 bairros badalados de São Paulo. O Jornal da Record está de volta. Um levantamento do Jornal da Record aponta um grande número de roubos em Pinheiros e na Vila Madalena, 2 bairros boêmios de São Paulo. Em média, são 12 ocorrências por dia. Moradores e turistas que visitam a região são alvo dos ladrões que muitas vezes agem com violência. Os flagrantes mostram a brutalidade usada em ataques com um objetivo: roubar telefones celulares. São Paulo enfrenta uma onda de furtos de celulares, roubos, enfim. E aqui na Vila Madalena não é diferente. O jornalismo da Record mapeou as ocorrências na capital e descobriu que a Vila Madalena, bairro badalado e indicado como opção de lazer em guias internacionais de turismo, vive uma explosão de violência por causa da ação de criminosos em busca de aparelhos celulares. Meus amigos falaram para mim, ter muito cuidado, não ir com um celular na rua, ficar com cuidado. No mapa, cada marcação em azul representa uma ocorrência policial. Elas estão nas principais ruas da região, cheias de bares e restaurantes que atraem milhares de pessoas, principalmente aos fins de semana. O bairro vizinho de Pinheiros também contabiliza centenas de ataques de ladrões em busca principalmente dos smartphones. Os 2 bairros somam 2.979 roubos entre janeiro e agosto. São 12 ataques por dia. Esse ano aqui de fevereiro para cá piorou bastante. E o que chama a atenção é a quantidade de casos violentos. Nesta rua do bairro boêmio Vila Madalena, em São Paulo, um turista, um influenciador digital norte-americano, foi espancado e roubado na noite de 3 de outubro. Toda essa violência para levar o celular dele. Esta mesma rua tem 113 ocorrências registradas de furtos e roubos de celulares nos 8 primeiros meses de 2024. O Beco do Batman, uma galeria de artes a céu aberto, corresponde a 42% dos casos de roubos de celulares. Foi lá que 3 turistas francesas tiveram os celulares levados depois de apanharem dos ladrões. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o policiamento resultou na queda de 4,8% dos furtos, que é quando a vítima não é ameaçada. Isso entre janeiro e agosto, em comparação ao mesmo período do ano passado. Celular no bolso, fique esperto, porque São Paulo não pode ficar moscando. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a operar hoje, mais de 5 meses depois de ser inundado pela enchente de maio. O Jornal da Record estava no primeiro voo comercial que partiu do interior de São Paulo e pousou na capital gaúcha. Uma viagem que marca uma nova etapa na reconstrução do Rio Grande do Sul. Na sala de espera para o embarque, passageiros ansiosos. Aliviada, né? Agora está tudo mais tranquilo, né? A gente vai direto e chega mais rápido, né? Voltar para casa em um voo direto simboliza algo muito maior que o tempo de viagem. Vanilda viaja pelo Brasil a trabalho e precisa ir a Porto Alegre de 2 a 3 vezes no mês. Nós sofremos bastante aí, né? E principalmente o Estado sofreu para valer essa falta de voos para Porto Alegre. E com certeza isso vai melhorar muito. A caminhada até o avião faz relembrar tudo o que se passou. É emocionante, primeira vez, né? Depois dessa catástrofe, muito bom. A tripulação se orgulha do momento. É uma emoção muito grande estar aqui com os senhores. A gente está mostrando ao povo gaúcho que nós estamos retomando. Isso é um momento simbólico, é uma maneira de mostrar que nós estamos voltando, como sempre, na história do Rio Grande do Sul.
O voo 2603, que remete ao aniversário da capital gaúcha, 26 de março, saiu às 6h30 da manhã, com 174 passageiros. Nós acabamos de chegar aqui no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O tempo de viagem de Campinas até aqui foi de aproximadamente 1h30. Esse é o primeiro voo comercial a chegar à capital gaúcha em mais de 5 meses. Os passageiros foram recepcionados com festa. O governador do estado também veio pessoalmente dar as boas-vindas. Injeta ânimo, esperança, confiança, né, na recuperação do nosso estado. O Aeroporto Internacional Salgado Filho foi interditado na noite do dia 3 de maio, quando as cheias atingiram 75% das pistas de pousos e decolagens. A previsão é que o funcionamento seja retomado integralmente em novembro, inclusive com a volta dos voos internacionais. O Supremo Tribunal Federal interrogou o deputado federal Chiquinho Brazão. Ele é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Preso desde março, Chiquinho disse que era amigo de Marielle. E uma maldade que fizeram, uma jovem, um futuro brilhante, sem dúvida nenhuma, e que sempre foi minha amiga. Não é eu que estou dizendo, porque eu estou dizendo aqui para me defender. Chiquinho Brazão disse não conhecer o ex-PM Rony Lessa, assassino confesso da vereadora. E Rony Lessa? Não conheço. O deputado federal afirmou ainda que o irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e também acusado pelos crimes, sequer conhecia a vereadora. Eu lembro que quando nós tivemos junto, ele fez esse comentário: pô, que tão sério fez essa jovem para um crime tão bárbaro. Os depoimentos dos outros suspeitos estão agendados para esta semana. O relator do processo na Suprema Corte é o ministro Alexandre de Moraes. Depois dos depoimentos, acusação e defesa terão 5 dias para pedir novas buscas e apurações e mais 15 dias para a apresentação das alegações finais. As oitivas antecedem a fase do júri popular, que será no Rio de Janeiro. Destaque internacional: o secretário de Estado americano viajou para o Oriente Médio para negociar um cessar-fogo na faixa de Gaza. Hoje, Israel atacou alvos ligados ao financiamento do grupo terrorista Hezbollah, no Líbano. Nestas imagens, é possível ver o momento em que um bombardeio derrubou um prédio no sul de Beirute. O exército israelense afirmou que atacou instalações usadas para financiar o Hezbollah, grupo terrorista apoiado pelo Irã, e que alertou os moradores antes da ofensiva. Um levantamento revelou que as Forças Armadas de Israel derrotaram o Hezbollah em todas as áreas onde as tropas atuaram no sul do Líbano, mas que o grupo terrorista ainda mantém cerca de 30% da capacidade militar com milhares de foguetes. A operação terrestre deve durar mais algumas semanas. O porta-voz das Forças Armadas afirmou que Israel localizou um bunker do Hezbollah no subsolo de um hospital em Beirute. No local, haveria ouro e milhões de dólares escondidos. Em ataque aéreo em Damasco, na Síria, foi morto o terrorista responsável por cuidar da parte financeira do Hezbollah. Ao menos 170 foguetes foram lançados somente hoje do Líbano contra o norte de Israel. A polícia anunciou nesta segunda-feira a prisão de 7 israelenses suspeitos de espionagem para o Irã. Eles teriam tido acesso a informações confidenciais de bases militares e infraestruturas de energia. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajou nesta segunda-feira ao Oriente Médio em uma nova tentativa de retomar as conversas para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Veja a seguir como projetos sociais estão mudando a vida de ribeirinhos que antes viviam da extração ilegal de madeira na Amazônia. Pesquisas mostram o crescimento de Donald Trump em momento decisivo da campanha presidencial americana. Kamala Harris visita 3 estados em um único dia. Há 15 dias das eleições americanas, o republicano Donald Trump subiu nas pesquisas e agora lidera em estados decisivos.
Donald Trump esteve na Carolina do Norte hoje. O candidato elogiou a disposição dos eleitores de votar antecipadamente, mesmo depois da passagem do furacão que devastou o estado. Uma pesquisa da revista The Economist indica que Trump tem 54% de chances de vitória contra 45% de Kamala. O levantamento ainda aponta o ex-presidente como vencedor em 5 estados decisivos. Já Kamala venceria nos outros 2. Pesquisas recentes também mostram a tendência de crescimento nas intenções de voto para Donald Trump. O candidato republicano estaria atraindo os eleitores indecisos com a mensagem de que os Estados Unidos precisam de mudança. As consequências da inflação e da imigração também estão entre os principais temas da campanha republicana. Ontem, Trump fez campanha em uma rede de lanchonetes. O ex-presidente afirma que Kamala Harris mentiu ao dizer que trabalhou na empresa. Uma brasileira foi atendida por Trump. Kamala Harris fez um tour por 3 estados decisivos nesta segunda-feira, como mostra o repórter José Luiz Filho. A candidata democrata passou por cidades da Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Pela manhã, Kamala Harris participou de um evento com a filha de Dick Cheney, vice-presidente do país no início dos anos 2000. Liz Cheney é crítica de Donald Trump e, mesmo sendo do mesmo partido do republicano, apoia Kamala. A democrata voltou a afirmar que um possível governo dela não será uma continuidade da gestão de Joe Biden, de quem é vice-presidente. Trago minhas próprias ideias, minhas próprias experiências, disse a candidata. Nas 2 últimas semanas antes da eleição, o que não deve faltar para a equipe de Kamala Harris é dinheiro. A candidatura da democrata arrecadou o equivalente a mais de 5 bilhões e meio de reais em doações até setembro. Um recorde histórico em campanhas eleitorais aqui nos Estados Unidos. O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, foi condenado a 20 anos de prisão por corrupção. Ele foi considerado culpado de receber quase 200 milhões de reais em propina da empreiteira brasileira Odebrecht. O contrato era para a construção de uma estrada no país. Toledo está preso há 1 ano e meio e nega as acusações. 77 desmanches irregulares foram multados e fechados desde o começo do ano no estado de São Paulo. Gildeí teve a moto furtada no estacionamento do condomínio onde mora. A câmera de segurança mostrou que os 2 assaltantes testaram várias motos antes de conseguir levar a dela. Outra imagem mostra a dupla saindo tranquilamente com o veículo. Eles podem ter lixado as peças todinha e pintado de novo para usar ela sem levantar suspeita. No estado de São Paulo existem 871 desmanches regularizados, ou seja, credenciados pelo Detran. Mas ainda há muitos que atuam na ilegalidade com peças de crimes. Eles comercializam as chamadas peças de sangue, que são aquelas peças oriundas do crime, né? Furto, roubo, eventualmente um latrocínio, roubo seguido de morte. Nossa equipe acompanhou uma dessas operações. 2 lojas de venda de peças usadas foram autuadas e outras 14 lacradas. Com isso, já são 77 os desmanches irregulares multados e fechados pelo Detran São Paulo desde janeiro deste ano. E muitos desses locais recebem peças de procedência suspeita contrabandeadas de outros estados. Na semana passada, o Jornal da Record mostrou a prisão de uma quadrilha no Rio que roubava 80 carros por semana. Os veículos eram desmanchados e as peças trazidas para São Paulo e depois distribuídas para Goiás, Bahia e Santa Catarina. 12 pessoas foram presas. A guerra entre milicianos e traficantes já dura quase 1 semana no Rio de Janeiro. E por causa dos confrontos, os ônibus não estão circulando na zona oeste da cidade. As caçambas de lixo serviram como obstáculo para a polícia. É mais um flagrante da violência na estrada que dá acesso a Tijuquinha, Muzema e Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Durante a madrugada, houve um intenso tiroteio, onde traficantes e milicianos disputam o controle territorial.
4 ônibus foram sequestrados e usados como barricadas. Uma mulher de 24 anos foi baleada e está internada no hospital. Pelo 6º dia seguido, o policiamento está reforçado na região. Mesmo assim, os confrontos entre criminosos apavoram os moradores. Por causa do perigo, 190 ônibus de 7 linhas tiveram que desviar o trajeto. No fim de semana, câmeras de segurança flagraram milicianos fortemente armados andando na principal rua da Muzema. Parte do grupo entrou em uma padaria, pegou produtos e saiu sem pagar. A polícia também investiga o sumiço de 2 homens no local. O porteiro Iago Santos de Souza, de 28 anos, e Renan Bonifácio, de 18, teriam sido sequestrados por um grupo armado e encapuzado. Aqui a gente tem uma complexidade de atuação na Muzema devido à grande área de mata, concentração de moradores em um pequeno ponto, que torna assim um grande desafio para a atuação. A guerra contra o crime se estende a outros pontos da cidade. Em Campinho, na zona norte do Rio, o helicóptero da Record flagrou a fuga de traficantes pelo alto do morro. À tarde, teve troca de tiros na Mangueira, depois que traficantes atacaram uma viatura da Polícia Militar. Um PM foi baleado no confronto. A partir de amanhã, a Record Manaus vai mudar para o canal 15.1. Se você está na região, ressintonize e continue acompanhando a programação que é a sua cara. Com essa reportagem especial sobre a mudança de rumo na vida de ribeirinhos, que antes extraíam madeira ilegalmente da floresta. A Amazônia abriga um dos ecossistemas mais diversificados do mundo, com mais de 30 milhões de espécies animais e 50 mil tipos de plantas. Aqui na região do Parque Nacional de Anavilhanas, a floresta alagada mergulha no Rio Negro. Uma imensidão. Só o Parque Nacional de Anavilhanas tem o tamanho aproximado de alguns países da Europa, como a Suíça, por exemplo. Só que aqui não existem estradas, são apenas hidrovias. A mesma grandiosidade que protege ajuda a camuflar crimes ambientais, como a extração ilegal de madeira. Serram essa madeira dentro das ilhas, carregam a canoa, levam para as comunidades para depois abastecer o mercado de Manaus. É fim do dia quando os fiscais do Instituto Chico Mendes se aproximam do barco carregado de madeira. De novo. Entre julho de 2022 a julho de 2023, a extração ilegal de madeira cresceu 19%. Foram 126 mil hectares desmatados na região, o equivalente a 350 campos de futebol por dia. A gente tem que buscar alternativas de desenvolvimento. A gente tem investido muito na questão do turismo, né? Da parte de uso público. Foi assim com o barqueiro Marivaldo. No passado, ele ganhava a vida derrubando árvores. Hoje, se orgulha de levar turistas a praias distantes e confins alagados da Amazônia. Tenho uma lancha e faço meus trabalhos, então a gente fica feliz por isso. Nessa fundação em Novo Airão, a vida de seu Edivaldo mudou de rumo. Ele aprendeu a lidar com a madeira de outra forma. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com artesanato, eu penso diferente, assim, em cortar uma árvore, até porque ninguém corta, nós não cortamos árvore, a gente traz madeiras que já estão mortas. Muitos dos ex-madeireiros hoje são conhecidos como mestres desse ofício, que já formou mais de 1000 artesãos. A gente começou a agregar valor usando essa diversidade de cores da madeira natural para poder fabricar produtos diferentes. Uma arte que atrai a curiosidade de turistas brasileiros e estrangeiros em exposições e lojas como essa. I really appreciate this kind of job. Na região conhecida como Mosaico do Rio Negro, esse outro mosaico se forma, esculpindo oportunidades.
Essa edição termina aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem a Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.